Banhada pelo Rio de Contas, nasce uma metrópole entre a Mata Atlântica e a Caatinga, com uma fauna e uma flora diversificada, mais conhecida como a Cidade Sol. Dizem que por aqui há um sol para cada um, e o povo quente não deixa a mentir, com suas histórias aguerridas, desde o cangaço a quando era uma velha fazenda chamada Borda da Mata. A cidade virou seio de muita resistência, arte e cultura, um povo que resiste contra o coronelismo e todas as mazelas sociais. Eis Jequié. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descer. Desde criança eu me interesso pela cultura popular e pela história de Jequié. Aos 6 anos de idade escrevi um conto sobre Pedro, que era um indígena que veio de Palmeira dos Índios e aqui viveu, trabalhando com o meu pai, e ele confeccionava flechas e arcos para que eu brincasse de índio quando era criança. E aos 6 anos escrevi um conto sobre ele. Ao longo da minha vida eu tenho pesquisado sobre a memória de Jequié e escrevi um romance sobre uma mulher à frente do seu tempo. Foi a Nésia Cauaçu. Nésia foi a primeira mulher a entrar no cangaço. Ela esteve liderando um bando de homens, ao contrário de outras mulheres que entraram depois dela no cangaço, como Maria Bonita, Lídia, Gadá, que eram companheiras dos cangaceiros. A Nésia era uma liderança do cangaço, em uma época em que a sociedade era extremamente machista e patriarcalista, uma sociedade do início do século XX, no sertão de Jequié. Ela liderava um bando de homens, de mais de 100 homens, e atirava melhor do que os homens. Nenhum dos cangaceiros atirava tão bem quanto ela. Ela chegou, alguns dizem com 200, outros com 300 metros de distância, a atingir o dedo do tenente Atelvino quando este apontou para o local onde ela estava. A polícia, a volante policial, em 1916, esteve aqui em Jequié para combater os Cauaçus, porque os Cauaçus eram uma ameaça aos coronéis, e ela liderava esse bando de homens. E ela, além de atirar muito bem, foi a primeira mulher a usar calças compridas, na época que as mulheres só usavam saias e cilhão. E foi a primeira mulher a também montar de frente, na época que as mulheres montavam de lado uma cela denominado cilhão, como eu disse, e ela passou a usar calças compridas e a montar uma cela comum, justamente para facilitar o combate em cima do cavalo. Era uma mulher muito bonita, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que tinha essa marca da emancipação feminina. Então a Nésia é uma personagem que precisa ser recuperada, precisa ser conhecida pelo Brasil, pelo mundo, e nós temos feito um trabalho nesse sentido. Inclusive o nosso livro foi indicado para o vestibular da UESP no ano de 2020 e também está sendo trabalhado por uma roteirista, a cineasta Carolina Assis, para uma adaptação tanto para o cinema quanto para a televisão. Tem sido objeto também de vários estudos, inclusive em um estudo de monografia na Universidade Federal de Alagoas, no campus de Delmiro Gouveia, no interior de Alagoas. Então a Nésia realmente representa essa mulher que lutou bravamente em defesa dos oprimidos. Prova dos 9. Nos circos do interior, cheio de pulgas, poeiras e alegria, e com seus palhaços soltando bufas, é que foi se formando a minha sensibilidade. Depois... Meu
Cresci sob um teto sossegado, meu sonho era um pequenino sonho meu. Na ciência dos cuidados fui treinado, agora entre meu ser e o ser alheio, a linha da fronteira se rompeu. Falar de arte em Jequié é sinônimo da sensibilidade do poeta, diretor de espetáculos musicais e coordenador do Carnaval da Bahia. Majestoso autor da obra Poesia Total, hoje bravejada e cantada nas vozes dos maiores artistas do nosso país, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jardim Macalé, João Bosco, Adriana Calcanhoto, Maria Bethânia. Filho do sol e da terra da nossa cidade, dono do encanto e desencanto da poesia da Câmara dos Ecos, o Ali Salomão. Então, o Ali Salomão é uma grande referência para mim, desde sempre. Eu comecei a ter contato com as obras do Ali, com essa potência, né, imagética que é o Ali Salomão, na minha adolescência, assim, no começo da minha adolescência, que foi quando eu tive o maior contato com a UESB, aqui na cidade, na Universidade do Sudoeste da Bahia, com a turma de teatro. Foi um momento que eu estava começando a fazer teatro, eu fui na UESB, teve esse contato com as pessoas, e eles estavam no momento de pesquisar o Ali Salomão. O professor Roberto Ives e Abreu Schettini, junto com o grupo Olaria de pesquisa, eles estavam pesquisando o espetáculo Algaravias, o Marinheiro da Lua, que falava sobre a vida, a poética e a poesia de Ali Salomão. E foi nesse momento que eu tive um boom, tanto um boom estético, né, com a performatividade de Roberto, no espetáculo, quanto um boom polifônico de Ali Salomão, né? E aí eu acredito que, como eu estava em processo de formação, ali interferiu muito na minha vida, né? Fortemente mesmo, assim, a forma como ele escreve, essa forma caótica, dionisíaca, né? A forma como ele utiliza de símbolos também na escrita dele, influencia inclusive o meu interesse estético pela performance, o meu interesse estético pelas artes contemporâneas, performativas. Né? A respeito do Ali Salomão, eu fiz um trabalho de pesquisa, escrevi recentemente um artigo para uma pesquisa juntamente com duas amigas, colegas pesquisadoras, falando a respeito da descrição do Ali Salomão, do tropicalismo na poesia do Ali Salomão. Ali Salomão, ele participou ativamente do movimento tropicalista no Brasil. Como disse o poeta, letrista, membro da Academia Brasileira de Letras, Antônio Cícero, o Ali Salomão tanto influenciou quanto também foi influenciado pelo tropicalismo. E ao lado de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, Capinã, ele participou desse movimento que tinha esse conteúdo, né, de ligar o local ao internacional. Né? Até o fato do Ali Salomão ser fruto de um amor entre uma sertaneja e um estrangeiro sírio, já demonstra que desde o seu nascimento ele já era um tropicalista, porque unia o local ao estrangeiro, né? A cultura local a cultura internacional. E essa é o que se propõe muito o tropicalismo. O tropicalismo que trabalhava muito com um jogo de palavras, e o Ali, na sua produção literária, tanto a poesia quanto também as letras de diversas músicas que foram gravadas por Caetano Veloso, por Maria Bethânia, por Gal Costa, por Lulu Santos, pelo Rapa, e Zé Cabaleiro, enfim, uma infinidade de artistas brasileiros. Então, o Ali realmente foi uma referência. E há um fato interessante, porque ele foi secretário nacional do Livro e da Leitura, embora nesse cargo do Ministério da Cultura, durante o governo Lula,
em que era ministro o cantor tropicalista Gilberto Gil, ele não teve a oportunidade de desenvolver uma ação maior, já que ele morreu poucos meses depois de assumir o cargo em 2003, mas ele tinha um propósito muito interessante, que era fazer com que o livro entrasse na cesta básica. Veja que coisa interessante, fazer com que as pessoas não só recebessem alimentos para a sobrevivência, mas recebessem o alimento da alma, que é o livro, mas no sentido à leitura. Então ali foi realmente uma referência, não só para Jequié, mas para a Bahia, o Brasil e o mundo. Sua vida, sua arte, serve de reflexão. Qual é o valor verdadeiro do artista para a nação? Como vive o brasileiro? Seguindo os passos de Wally, muitos outros artistas colorem o seio da nossa terra, cantam, dançam, atuam, abrilhantam, exalando a cultura e a resistência, transformando dor em poesia, lutas em possibilidades e abrindo portas para o belo do existir cultural. Eles projetam, pensam, fazem, questionam, deixam a nossa terra com todas as incógnitas do que é existir enquanto artista. Artistas, estudantes, resistência. Ser artista em Jequié, como é ser artista em Jequié? Eu sempre falei que a questão de estar morando, estar vivendo no interior, como é o caso de Jequié, faz com que a gente perca a oportunidade de alguns outros aprendizados que talvez cidades maiores ou mais precisamente as capitais têm oportunidade que a gente não tem, e de ter uma exposição, de ter mais opções de espetáculos, dança, teatro, enfim, de todas as linguagens, porque a cidade, de certa forma, não tem esse incentivo para que essas atividades aconteçam. Existem artistas, existem grupos capazes de promover isso daqui, mas falta esse incentivo, e essas capitais e essas outras cidades que têm esse aporte maior têm, de certa forma, uma estrutura de demanda até pela quantidade populacional, para que haja esse movimento com mais ênfase, né, acontecendo nessa esfera produtiva mais veloz. Como eu vejo a arte e a cultura na minha cidade, eu vejo que a cidade tem um potencial muito grande de artistas totalmente profissionais e totalmente criativos, capazes de fazer coisas extraordinárias, não só referente ao seu fazer, mas ao fazer com o outro. E quando digo isso, eu acho que falta incentivo para essas pessoas por conta do poder público, por conta dos comerciários, por conta de qualquer pessoa que possa ajudar. Acho que tem talento sendo desperdiçado por falta de oportunidade, porque arte é caro, arte requer um labor que não acontece de uma hora para outra. O Ali Salomão fala, né, arte não desce divinamente, assim, não é uma coisa. Quando você vê uma obra de arte extraordinária, por trás dessa obra de arte extraordinária houve um trabalho, houve uma criação muito do suor, muito do coração, muito da afetividade. Então temos artistas extraordinários capazes de fazer isso, e eu acho que falta incentivo e botar essas pessoas que são extraordinárias para que possam dar oportunidade de criar outras pessoas extraordinárias, colocando eles para trabalhar nas periferias, nas comunidades, em tudo quanto é local que ele possa estar, para dar oportunidade que outros também apareçam.
Hoje, de projeto, na verdade eu tenho vários projetos, mas o que tem pouco tempo é o projeto da Toca do Raul, o Mosca na Sopa, e o meu trabalho também com o Candeeiro Encantado, que esse ano a gente está fazendo 10 anos de grupo e a gente está nessa comemoração desses 10 anos, então é o que eu estou fazendo e o que eu estou trabalhando, além dos projetos da Audi Blanc, como Afrofuturismo, que eu também estou dirigindo, como Noi Pingo d'Água, que eu estou trabalhando como produtor, e os outros também que já aconteceram ao longo desse tempo. Atualmente aqui na cidade estou desenvolvendo um projeto que já está caminhando, chamado Acerto de Contas, que foi um projeto relacionado pelo Jorge Portugal, pelo Prêmio das Artes Jorge Portugal, e a Lei Aldir Blanc, pela Fundação Cultural do Estado da Bahia. E é um projeto que pensa e coloca o Rio de Contas, que é esse pequeno fragmento do rio, né, que passa na cidade, porque é uma bacia imensa que corta toda a Bahia, e que pensa esse rio como mote central das ações. Trata de 5 instalações performativas ao longo do rio, que visam, antes de tudo, capturar o olhar da cidade para o rio. Esse olhar tanto no sentido literal quanto no sentido metafórico. No sentido literal, enquanto ponto de fuga, né? Você passa pela paisagem, vê uma escultura surgindo na paisagem, uma montanha próxima ao rio ou dentro do rio, isso gera um certo estranhamento e suga a sua visão, né? para essa localidade. Eu costumo falar que as obras elas não são holofote de todo o projeto, o holofote é o rio. Elas só estão justamente para dar esse start inicial. E a segunda coisa é esse olhar metafórico, né? Que é esse olhar urgencial para pensar essas águas, não só essas águas daqui de Jequié, mas as águas universais. Né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento pandêmico em que a natureza já está dando sinais alarmantes de que a gente precisa alterar a nossa forma de coexistência, a nossa forma de lidar com a natureza e de lidar com a própria humanidade, né? Para a gente se reentender natureza, que a gente meio que perdeu isso, né, com o passar do tempo, entender que nós fazemos parte disso, que sem isso não existe futuro, né? Por isso também que essas obras elas têm um caráter um pouco distópico, porque eu acredito que a distopia ela pega nesse lugar de que a gente precisa repensar urgencialmente as nossas práticas. Bom, eu nasci em 1999 e eu já cheguei, né, na existência com um rio em processo de vulnerabilidade, de degradação, com imagens que as mais velhas e os mais velhos me contam que eu não pude presenciar. Por exemplo, os banhos de rio, as lavadeiras, isso tudo eu não pude presenciar justamente por conta desse crescimento urbano, desse progresso, né? E esse projeto também, ele pensa nisso, sobre essa ideia de progresso, até que ponto, de fato, é um progresso. A gente tem uma instalação sobre o Rio de Contas, sobre ali a ponte do Mandacaru, que é uma placa de pare, de trânsito dentro do rio. Isso está num lugar muito forte simbolicamente, né, de pensar 1001 possibilidades de coisas sobre o fluxo do rio, quem está parando, quem vai parar o fluxo do rio. Ou será que ali um dia vai ser asfalto por essa lógica do progresso? Será que onde corre água hoje vai correr carro, né? Enfim. Sim. Eu estou tão cansado, mas não para dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas e meu casaco de general cheio de anéis. Eu vou descendo por todas as ruas. Rua do Maracujá, Rua do Jequiézinho, Rua do Mandacaru. Eu vou tomar aquele velho navio. Eu vou tomar aquele velho navio.
Eu vou tomar aquele velho navio. E vou tomar aquele velho navio.